Boa noite a todos e a todos. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindas ao 16º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e a conferência inaugural 40 anos da virada do Serviço Social no Brasil, História, Atualidade e seus desafios. Sejam muito bem-vindas e bem-vindas a Brasília, Distrito Federal, terra de lutas e resistências e do melhor céu, mais bonito céu do Estado e do Brasil, segundo alguns, creio eu. O Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais é uma realização do Conselho Federal de Serviço Social, do Conselho Regional de Serviço Social, 8ª Região, Distrito Federal, da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, ABEPS, e da Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social, ENESO. O CBAS constitui o maior evento político-profissional de assistentes sociais que reúne, a cada 3 anos, um importante número de profissionais para debater e refletir sobre as principais determinações e desafios ao exercício profissional, como assim também compartilhar produções acadêmicas e experiências de trabalho. No 16º CBAS, comemoramos 40 anos do 3º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, o Congresso da Virada, que teve lugar no Anhembi, em São Paulo, em 1979, e expressou o produto histórico do movimento de reconceituação, processo de organização política de assistentes sociais que percorreu toda a América Latina e que teve, inclusive, repercussões extracontinentais. O 3º CBAS significou a virada da direção social da profissão no Brasil, significou uma construção ético-política que explicitou a recusa à pretensa neutralidade profissional e posicionou a profissão a serviço dos interesses da classe trabalhadora. Esse processo se expressou na virada da proposta de formação profissional, da proposta de intervenção profissional, recusando o lugar de subalternidade profissional e alterando substantivamente a concepção sobre os fundamentos da ética e da ética profissional, sobre as finalidades e intencionalidades do exercício profissional e também da organização política dessa categoria. 40 anos depois, o cenário é adverso. Mas nós sabemos que é de batalhas que se vive a vida e nos encontramos aqui em Brasília para fortalecermos o projeto profissional que desde 1979 vimos consolidando. Para compor a mesa de abertura, chamamos a senhora presidente do Conselho Federal de Serviço Social, assistente social, Josiane Soares Santos. Chamamos agora a senhora presidente do Conselho Regional de Serviço Social, 8ª Região do Distrito Federal, assistente social Rafaela Câmara. Chamamos agora a senhora presidente da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, assistente social, Estéia Luísa Lemas de Souza. Chamamos agora para compor a mesa de abertura a senhora coordenadora nacional da Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social, acadêmica Larissa Jesus. Para a saudação inicial, passamos a palavra para a senhora coordenadora nacional da Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social, Larissa Jesus. Com a palavra. As participantes de outras categorias profissionais vindos de todas as regiões do Brasil, que atenderam ao chamado
da comissão organizadora do 16º CBAs para fazer desse o maior congresso brasileiro de assistentes sociais da história dessa profissão ao longo dos seus 83 anos. Tá muito bonito, gente, de ver o congresso aqui de cima. Vocês não têm ideia, eu estou tentando não me emocionar a fala inteira, porque é muito bonito ver o tamanho desse congresso e como tá bonito, enfim. E para que fique nítido, nesse momento, ao que eu estou me referindo, eu preciso dizer que eu estou me referindo, obviamente, ao número de congressistas e não a qualquer outra das características que sempre fizeram os CBAs ser o maior congresso da nossa categoria. Somos hoje mais de 190 mil assistentes sociais inscritos, inscritas, ativos e ativas no Brasil. Portanto, nos parece inevitável que nossos congressos se ampliem no volume de participação e foi essa a aposta que fizemos nessa edição do CBAs, trazendo para esse ginásio o nosso congresso. Seremos aqui nos próximos dias 437 inscritos, participantes, sem contar com os colegas que acompanham, 4.000, né, gente? 4.357, perdão. 4.357 participantes, sem contar com os colegas que acompanham, a partir de agora, a transmissão simultânea na internet das principais mesas do CBAs. Na noite de hoje, além disso, a comissão organizadora decidiu abrir os portões do ginásio a todos os profissionais que, mesmo não tendo se inscrito, quisessem vir até aqui celebrar conosco essa conferência de abertura dos 40 anos da virada. Já tínhamos feito isso no último CBAs em 2016 e nessa ocasião temos aqui mais 152 pessoas, pelo menos, não sei se mais, pessoas que estão conosco acessando essa primeira mesa de debates que vamos ter aqui daqui a pouco. Nessa noite, portanto, somos muitos e muitas pessoas juntas, vibrando nessa corrente que fortalece as convicções e compromissos da nossa profissão com o combate a todas as formas de opressão e exploração. Assim, a mensagem que esse CBAs quer ecoar coletivamente aqui do centro do país. Emblemático e nada casual é que essa nossa mensagem se produza em Brasília, símbolo do local onde os homens exercem seus podres poderes, como canta o Caetano. O significado da virada será aqui relembrado em sua importância histórica. Mas quero destacar que a intencionalidade da comissão organizadora ao escolher o tema desse congresso foi, sobretudo, reafirmar a sua atualidade e jogar luzes para o futuro. Mais do que nunca, precisamos ficar ao lado dos trabalhadores e das trabalhadoras desse país, que têm sido alvo das implacáveis medidas de contra-reforma neoliberais. Se acentuam a apropriação do fundo público pelo capital, a superexploração e precarização do trabalho, a criminalização das lutas sociais e o discurso de austeridade fiscal, representado na contenção orçamentária que reduz direitos de forma contundente. Não preciso detalhar o mais recente episódio de violência contra a classe trabalhadora materializado na contra-reforma da Previdência Social. Sobre isso, publicamos, essa semana, um Cefes Manifesta, com dados e uma análise de como essa vitória do governo é mais uma imensa derrota dos trabalhadores e das trabalhadoras desse país. E, juntamente com o legado da contra-reforma trabalhista já realizada em 2017 sob o governo Temer, nos empurra para o abismo. Para nos tirar desse estado de desalento, e sinalizar que não necessariamente ficaremos reféns desse abismo, temos visto ao longo desse mês de outubro a reação de vários e várias lutadores e lutadoras pelo mundo. Mas quero destacar, como já fizeram aqui antes de mim, as companheiras, as lutas e reações ocorridas nos países latino-americanos. Seja no formato institucional, como parece ser a resposta argentina dada nas urnas,
seja em formato de protesto nas ruas, como ocorreu recentemente no Equador e no Haiti, e especialmente na mobilização de trabalhadores e trabalhadoras chilenos e chilenas, tudo indica, ainda bem, que andamos perdendo a paciência, como nos fala o poema do nosso querido Mauriase aqui presente, que vai colaborar com esse congresso. Indica que estamos perdendo a paciência e nos recusando a assistir passivamente aos experimentos neoliberais, iniciados há mais de 40 anos, que deterioram nossas condições de vida, geração após geração. E espero que indique mais. Espero que indique que essa onda de reações chegará ao Brasil. Quando isso ocorrer, nós, assistentes sociais, como parte da classe trabalhadora que somos, estaremos sintonizadas e sintonizados para dizer em alto e bom som que também para nós basta de neoliberalismo. E diremos isso em solidariedade aos pretos e pretas, aos pobres que morrem diariamente sob a explícita política de genocídio da população preta desse país. Diremos isso em solidariedade aos povos tradicionais que veem o descaso do governo federal com a Amazônia e o descumprimento sistemático da legislação ambiental em vários aspectos, mas principalmente em relação à punição dos crimes ambientais dos quais foram emblemáticos Mariana, Brumadinho e recentemente as manchas de óleo nas praias do Nordeste que querem fazer a gente acreditar que são da Venezuela. Diremos basta de neoliberalismo também porque a isso se devem as péssimas condições de trabalho e remuneração que enfrentamos diariamente. O aumento da demanda, redução de equipes, aumento de desemprego crescente entre jovens profissionais que concluem seus cursos e não encontram trabalho na área, submetendo-se a trabalho voluntário para adquirir experiência. A força que adquire hoje o assédio moral e os desmandos do autoritarismo favorecidos por um conjunto de medidas antidemocráticas que se reproduzem com a precarização dos vínculos de contratação, sobre o que cada um aqui tem muito a dizer. Diremos isso sim, inclusive sobre a fragilidade que esse autoritarismo produz, né, nas nossas condições de trabalho, no financiamento das políticas públicas. E aqui eu queria fazer um destaque importante para a precariedade do funcionamento que hoje se encontram os equipamentos da política de assistência social. E quero dizer que estamos construindo, juntamente com o Conselho Nacional de Assistência Social e outros sujeitos políticos, a Conferência Nacional Democrática de Assistência Social. Nacional Democrática, porque a conferência foi desconvocada pelos desmandos do desgoverno Bolsonaro. A gente vai fazer aqui em Brasília também, no próximo mês, nos dias 25 e 26 de novembro, uma conferência autônoma para dizer, em alto e bom som, também aqui do centro do país, que a participação e o controle social que a gente construiu ao longo dos últimos anos não vão ser desmontados assim na surdina. Diremos basta, porque já temos há mais de 40 anos combatido o capitalismo e a reprodução da desigualdade, do preconceito, de todas as formas de opressão. E nesse momento somos capazes de entender a potência do que nós vimos chamando de projeto ético, político, profissional. Seus valores e princípios interessam, sim, a maioria imensa de pessoas que nesse país nada mais tem a perder, senão os seus grilhões, como nos diria Marx. Diremos não ao retrocesso anunciado por grupos conservadores dentro e fora da nossa categoria profissional, que não tem projeto para o futuro e que querem nos fazer crer que o melhor caminho é olhar para trás. Essa é a síntese que nos unirá em torno da programação desse 16º CBAs. De hoje até domingo, serão muitas as trocas de experiência por meio da apresentação de mais de 1.800 trabalhos aqui nos pôsteres. Serão oportunidades de atualização profissional, debatendo especialmente nas plenárias simultâneas as questões que nos afligem
no desenvolvimento de nossas atribuições e competências. Serão encontros e reencontros que contam, dessa vez, com o auxílio do nosso aplicativo do CBAs, para assegurar nossos singulares, calorosos, né, e sempre muito companheiros, abraços e cumprimentos. Mas queria destacar aqui 2 momentos de toda a potencialidade da nossa programação, ambos resultantes da grande mobilização ocorrida nos últimos 2 anos e meio em torno da campanha de gestão do conjunto Cefes-CREs, assistentes sociais no combate ao racismo. Como mulher preta que sou, não posso, nesse curto espaço de tempo da mesa de abertura, expressar sinteticamente o significado dessa campanha de gestão, que caminha para sua conclusão ao fim do triênio, que se encerrará no próximo maio de 2020. Vou me restringir a dizer como foi bonito ver essa campanha ganhar corpo em todas as entidades que, juntamente com o Cefes e o CREs do Distrito Federal, organizaram a programação de um CBAs que comemora 4 décadas da virada. Certamente, a questão racial estará presente em todas as mesas de debate que teremos, mas destaco sua maior centralidade no que a gente está chamando de mesa-ato, aqui, amanhã à tarde. Contaremos com a presença de 15 entidades e uma programação cultural que falará de combate ao racismo com uma pauta inadiável e necessária para afirmar a atualidade do projeto anticapitalista das organizações da classe trabalhadora. A gente vai reproduzir aqui amanhã de tarde, com uma atualização dessa pauta do debate da questão racial, uma grande mesa com movimentos sociais, como foi feito há 40 anos atrás, quando a gente fez o Congresso da Virada. Vai ser bonito. Ainda sobre o ato, eu gostaria rapidamente de explicar as razões que fizeram a comissão organizadora optar por realizá-lo aqui no ginásio e não nas ruas, conforme foram os atos dos últimos CBAs. Avaliamos que o momento requer cuidado com nossos corpos e vidas, e estar em Brasília demonstrando a nossa posição política requer cuidado redobrado, por toda a proteção que essa cidade oferece aos nossos antagonistas no poder. Não poderíamos, como entidades organizadoras, colocar em risco a segurança de cada um e cada uma que veio aqui comemorar, se fortalecer para os embates cotidianos vividos em seus estados. Temos entre nós diferentes gerações com distintas experiências e inexperiências em atividades políticas. Por isso, avaliamos que seria mais seguro manter o ato, potencializando as condições que temos aqui nesse ginásio, de nos manifestar com radicalidade, repercutir esse posicionamento pela transmissão simultânea. Aqui teremos seguranças treinados e estrategicamente distribuídos, brigada de combate a incêndio, ambulâncias de plantão e outras condições que nos proporcionam, juntamente com a energia de cada um e cada uma, os pré-requisitos para fazer desse um belo e emocionante momento da nossa programação. E, na imediata sequência desse ato que faremos aqui, às 17 horas, a gente convida todo mundo para se somar a um ato que está sendo realizado por outras entidades e movimentos sociais aqui de Brasília, na rodoviária, para a abertura imediata das investigações pelo STF sobre quem matou Marielle Franco. Amanhã temos, portanto, esse grande momento da programação que eu queria destacar. O segundo momento da programação que eu queria destacar é a exposição organizada pelo Cefes com o tema Assistentes Sociais no Combate ao Racismo, que está lá na parte externa do ginásio. Essa é uma das atividades, uma das últimas que estamos realizando pela campanha de gestão, juntamente com a impressão de mais 2 cartazes que vocês receberam aí na bolsa do Congresso, e que falam de expressões do racismo, como falamos ao longo desses 2 anos e meio nessa campanha de gestão. Conforme também realizado no último CBAs, em 2016, preparamos um momento cultural denso e especial para fazer uma espécie de síntese do que foi a campanha de gestão e dos resultados que ela produziu até aqui. Garanto que
Vocês vão se surpreender, vão se emocionar com o material da exposição, que tem informações, imagens, vídeos, depoimentos de atividades profissionais e políticas, de assistentes sociais de todo o Brasil, que deram voz a essa linda e socialmente necessária ação do Conjunto Cefes-CRED. Portanto, espero que tirem um tempinho da intensa programação dos próximos dias e visitem a exposição. Certamente será uma experiência única. Por fim, mas não menos importante, preciso cumprir uma tarefa adicional que me foi dada pelas companheiras de gestão do Cefes, a quem eu agradeço sempre a confiança de falar em nome dessa entidade tão importante para a nossa profissão no Brasil. Eu preciso fazer aqui o lançamento da nossa agenda do Assistente Social 2020. Tive o prazer de coordenar esse projeto junto com a minha imprescindível e querida vice-presidente do Cefes nessa gestão, Daniela Neves, e juntamente também com a Comissão de Comunicação do Cefes. A Agenda 2020 é comemorativa da virada e destaca o caráter coletivo da construção desse projeto profissional no Brasil. Portanto, nada mais oportuno que o seu lançamento ocorrer nesses CBAs. Em nome da gestão do Cefes, gostaria de agradecer a contribuição de cada um e cada uma que atendeu ao convite do Cefes para escrever os textos que abrem os meses da agenda, conforme poderemos ver no vídeo que a gente montou para projetar a partir de agora. Eu não consigo ver daqui. Então, a gente está mostrando para vocês aí em primeira mão a capa da agenda. E, em seguida, eu vou falar aqui, mês a mês, as contribuições e os títulos que abrem os meses da agenda, que estará disponível para venda a partir de amanhã no estande das entidades do Cefes, do Cefes e do CRED-DF. O primeiro texto é o de janeiro, que abre a agenda e chama atenção para as contribuições da virada para o trabalho de assistentes sociais. É um texto do Cefes. Em fevereiro, vocês veem aí o texto da deputada e assistente social Luísa Erundina sobre o Congresso da Virada, a renovação do Serviço Social Brasileiro e a construção do projeto ético-político profissional. No mês de março, o texto, depoimento sobre a participação na resistência construída na profissão no contexto da virada da professora da UFMA, Josefa Batista Lopes, que está aqui entre nós. Em abril, o texto sobre o método BH, também extraído do livro do Seminário Nacional dos 30 anos, da virada, da professora Leila Lima Santos. Em maio, o texto da atual presidente da ABEPS, Esther Lemos, falando da virada na formação profissional e serviço social. No mês de junho, a Coordenação Nacional da ENES escreveu sobre o protagonismo do movimento estudantil de serviço social no compromisso com a classe trabalhadora. No mês de julho, temos as reflexões sobre a organização sindical de assistentes sociais na construção da virada, elaborado pelas professoras da PUC São Paulo, Beatriz Abramides e Socorro Cabral, que também estão aqui entre nós. Em agosto, temos o texto da Jocileide Cavalcante, nossa Jossu, assistente social do INSS, ex-dirigente da FENASPES, que problematizou os desafios da organização sindical de assistentes sociais por ramo. Jossu aqui presente também, muito obrigada. Em setembro, temos a professora Joaquina Barata, da UFPA, que escreveu sobre a virada e a participação do Brasil nas entidades internacionais da profissão. Joaquina também conosco nesses CBAs. O mês de outubro traz o texto da nossa inestimável assessora jurídica do Cefes, Silvia Helena Terra, sobre a reconstrução dos parâmetros normativos do serviço social no Brasil. Em novembro, o texto do ex-presidente do Cefes, professor da UERJ, amigo, etc., Maurílio Matos, sobre a dimensão educativa do trabalho profissional nesses anos de maturação do projeto. E, por fim, em dezembro, um outro texto elaborado pelo Cefes sobre os próximos anos de resistência do projeto ético-político profissional. Essa é a nossa Agenda 2020. A gente espera que essa seja mais uma agenda de sucesso nessa categoria e fora dela.
Como já disse, a gente vai ter um número limitado de exemplares à venda no estande das entidades, que será vendido pelo CRES do Distrito Federal, mas estando esgotados, procurem a agenda nos seus conselhos regionais, todos eles já receberam, né? E a gente vai dar movimento a essa agenda preparada com tanto carinho para comemorar os 40 anos da virada. Por todas essas razões e por tudo que a gente tem a comemorar aqui esses dias e tem a lutar nos próximos anos, o Cefes comemora, sim, os 40 anos da virada, comemora a sua atualidade e, assim, eu tenho o prazer de declarar abertos os trabalhos do 16º CBAs. Não, fiquem aí, calma. Ah, tá. Obrigada, Josi, pela fala. Gostaríamos de registrar a presença de Viviane Pereira Pires, diretora da Federação Nacional dos Sindicatos em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social. Na sequência, gostaríamos de agradecer a todas e todos que contribuíram neste processo de construção coletiva, destacando um agradecimento especial à assistente social Sandra Teixeira pela sua valorosa contribuição para a submissão do projeto do CBAs ao edital de apoio à promoção, realização e organização de eventos científicos, tecnológicos e de inovação da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Gostaríamos também de agradecer a todas as palestrantes e os palestrantes que contribuirão conosco nesses dias de reflexão até domingo. Gostaríamos também de agradecer a todos os pareceristas que avaliaram os 1.866 trabalhos que serão apresentados durante esse congresso. Gostaríamos de agradecer ao coletivo profissional de assistentes sociais brasileiras e brasileiros que há 40 anos vem fortalecendo o projeto ético-político profissional. Agradecemos também às e aos trabalhadores e trabalhadoras do Conselho Federal de Serviço Social, da ABEPS, do CRES Distrito Federal, com quem contamos há mais de um ano para preparar esse congresso. Gostaríamos de agradecer também a Alvo Eventos e ao conjunto de trabalhadores e trabalhadoras contratados para dar suporte às nossas atividades aqui até domingo. Agora que o pavor de estar aqui, né, diante de 4.000 colegas passou, eu gostaria de apresentar a minha colega de cerimonial, assistente social, conselheira do Conselho Federal de Serviço Social e minha querida amiga Solange Moreira. E eu gostaria também de apresentar meu amigo e companheiro, Gustavo Repete, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, assistente social. Convidamos os componentes da mesa de abertura a ocupar suas cadeiras na plateia para dar início à conferência de abertura 40 anos da virada do serviço social no Brasil. História, atualidade e seus desafios. Convidamos para a coordenação da mesa, que permaneça, por favor, aqui, nossa presidente Josiane. E convidamos também a assistente social, Fabiana Boaventura, conselheira do CRES DF, por favor. Ai, meu pai. Calma, passamos a coordenação, então, para a Josiane e encerramos a nosso cerimonial. Muito obrigado, boa noite. A gente pede a paciência de vocês, só um pouquinho para a gente organizar aqui, imediatamente dar sequência aos nossos trabalhos. Chega mais para cá, dá para ficar assim.
Boa noite a todas e todos. É uma grande emoção estar aqui. Sou Fabiana Boaventura, conselheira do CRES-DF. É uma grande emoção estar aqui hoje, nesse momento. 40 anos da virada. Ver esse ginásio lotado. Estamos trabalhando na comissão organizadora, há mais de um ano. E é muito bom, prazer receber vocês de todo o Brasil nesse momento. E agora nós vamos ter a conferência de abertura com o tema 40 anos da virada do serviço social no Brasil, história, atualidade e seus desafios. Eu gostaria de convidar a professora Marilda Yamamoto, bolsista de produtividade. Professora Marilda Yamamoto, dispensa apresentações, mas faz parte do cerimonial, então lá vou eu, professora visitante na Universidade Federal de Juiz de Fora, doutora em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora titular aposentada da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora titular aposentada da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atuando no programa de pós-graduação em Serviço Social, com experiência na área de Serviço Social e Sociologia Rural. Bom, e parte da nossa história, uma das responsáveis por abrir os caminhos e espaços para que nós estejamos aqui hoje nos identificando com essa profissão e nos identificando como uma profissão com um projeto classista e com um projeto societário claro de transformação dessa sociedade. Então, é um prazer, vou passar a palavra agora para a Josiane, nossa presidente do Cefes. Dando continuidade aqui ao cerimonial de abertura dessa mesa, queria chamar também para compor a mesa e fazer o debate sobre os 40 anos da virada, a professora Ivanete Boschetti, que também dispensa apresentações. Dispensa apresentações, mas eu vou falar aqui algumas coisas que caracterizam a trajetória da Ivanete no serviço social. Graduada em Serviço Social pela Universidade Católica Dom Bosco, mestre em Política Social pela Universidade de Brasília, doutora e pós-doutora em Sociologia, foi docente do Departamento de Serviço Social e Programa de Pós-Graduação em Política Social da Universidade de Brasília entre 96 e 2018. Atualmente é professora titular da Escola de Serviço Social da UFRJ, no Rio de Janeiro, e vice-líder do Grupo de Estudos e Pesquisas Marxistas sobre Política Social, integrando também o NEPEM, Núcleo de Estudos Marxistas da UFRJ. É autora de livros e artigos sobre política social, seguridade social, trabalho e serviço social, e foi também presidente da ABEPS na gestão 99-2000 e vice-presidente do Conselho Federal de Serviço Social na gestão 2005-2008 e presidenta na gestão 2008-2011, uma longa trajetória de contribuições e referências. Obrigada, Iva, por topar também construir esse congresso conosco mais uma vez. Bom, para dar início aos trabalhos, aqui, sem mais delongas, a gente gostaria de avisar que, como uma conferência magna de abertura, a fala das professoras Marilda e Ivanete, que vai ter em torno de 30 a 40 minutos para se realizar, ela não será seguida de debate, ok? A gente vai ouvir a fala, vamos nos congressar, comemorar os 40 anos da virada e a sua atualidade, mas não está previsto que a gente faça debate nessa mesa de abertura do nosso congresso. Bom, então, sem mais delongas, acho que passamos a palavra primeiramente para a professora Marilda, para que ela nos faça as reflexões que trouxe certamente brilhantes e importantes contribuições sobre o tema da virada. Agradecemos novamente a professora Marilda pela sua presença entre nós novamente.
Meus agradecimentos às entidades organizadoras, Cefes, CRES-DF, a ABEPS e Enesso, pela honra do convite de participar da abertura deste histórico 16º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, o maior de todos os tempos. É com muita emoção que eu me encontro aqui diante desse plenário e expresso meus agradecimentos fazendo minha as palavras de Violeta Parra. Graças à vida que me ha dado tanto. Meus cumprimentos à colega de mesa, professora Ibanete Boschetti, às coordenadoras da mesa, presidente Cefes, a colega Josiane, a representante do CRES-DF, Fabiana, com quem partilho esta emocionante sessão de abertura. Saudações aos e às assistentes sociais do Brasil, presentes neste histórico congresso com mais de 4.500 participantes e aos que nos acompanham pelas mídias sociais. Este CBAs demonstra nossa força coletiva, nossa capacidade de organização, expressa a legitimidade de nossas entidades e a nossa disposição de unir forças e ampliar nosso arco de alianças na luta contra a barbárie. Saudações fraternas a todos e a todas. Comemoramos os 40 anos da virada de compromisso político profissional do Serviço Social Brasileiro, voltado à luta dos trabalhadores e trabalhadoras contra a barbárie, pela democracia e pela emancipação humana. Estamos aqui para fazer valer a nossa voz, junto com a voz de milhões de brasileiros, na defesa da nossa frágil e restrita democracia e de sua ampliação, na defesa dos direitos humanos e dos direitos sociais conquistados. Estamos aqui de mãos dadas na maior corrente viva já reunida nesta categoria, na defesa da vida, do sonho de um Brasil fraterno, livre e igualitário. Estamos aqui para reafirmar os caminhos percorridos pelo Serviço Social Brasileiro nas últimas 4 décadas, expressa na sua maioridade acadêmica, ética e técnico-política. Estamos aqui reunidos para reafirmar a defesa intransigente do projeto ético-político do Serviço Social no novo cenário histórico e a legitimidade de nossas entidades representativas que organizam este Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais. Estamos aqui para unir nossas vozes na recusa à privatização da política pública e ao desmonte da Seguridade Social estatal. Dizemos não à violência, à disseminação da violência contra os trabalhadores, brancos e negros, homens e mulheres, LGBTQs, pobres das periferias urbanas e do campo, encarcerados, dentre muitos outros segmentos de classe com os quais convivemos cotidianamente. Estamos aqui para apoiar o fortalecimento da organização autônoma dos trabalhadores, na defesa do emprego, do trabalho digno com proteção, do direito à vida, contra todas as formas de violência, na construção coletiva de rotas de felicidades de todos no devir da história. Vamos de mão dadas, companheiros, como sugere Carlos Drummond de Andrade. Ninguém solta a mão de ninguém. Elucidar as constelações que ligam o presente e o passado é um movimento fundamental, tanto para compreender o passado recente, quanto o ineditismo das atuais condições históricas, e para recriar no tempo presente a praxis de enfrentamento às opressões e todas as formas de dominação. Esta exposição pretende situar o serviço social na história, nas relações entre as classes e com o Estado, privilegiando o ponto de vista dos de baixo.
Este ângulo implica o reconhecimento do conflito de classes em suas dimensões materiais e espirituais, assim como o chamamento à resistência coletiva, como aponta Lovi. É na defesa das conquistas acumuladas em 40 anos de renovação crítica do serviço social brasileiro que pensamos o serviço social nesses tempos sombrios aqui referidos e os nossos desafios práticos profissionais para alimentar a resistência. Assistentes sociais, em aliança com segmentos de trabalhadores e trabalhadoras, cujos interesses têm sido severamente atingidos pelo poder político e econômico, posicionam-se, como afirmam nossas entidades, Cefes e ABEPS, em 2018, no campo da resistência política na cena pública. Essa exposição, após uma breve introdução, irá abordar a história e a memória do terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, a história e os desafios contemporâneos. Vivemos tempos de obscurantismo e de profunda regressão conservadora das conquistas civilizatórias em favor dos interesses do grande capital produtivo e das finanças sob a égide ultraliberal. São também novos tempos de disputas pelo poderio econômico e militar no cenário mundial, que se refratam na geopolítica para a América Latina e o Caribe, no avanço de projetos societários radicalmente liberais e regressivos. Mas aqui também se luta e se faz história, como atesta o clima de resistências e protestos, já anunciados pela Associação Brasileira, Associação Latino-Americana de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, especialmente para a América Central e Caribe. Essa resistência se propaga na Bolívia, na quarta eleição de Evo Morales, derrotando o ex-presidente Carlos Mesa. A explosão de manifestações massivas do povo chileno contra a plataforma neoliberal privatizante do governo Pinheiro, que vem agravando barbaramente as condições de vida do povo chileno. No Equador, revoltas lideradas por comunidades originárias obrigaram o governo a recuar no aumento do preço dos combustíveis, estabelecidos em acordo com a FMI para a liberação de empréstimo. No Haiti, disseminam protestos contra o governo, apoiado por integrantes das missões das Nações Unidas de estabilização naquele país, Brasil e Argentina. Não se pode silenciar a histórica defesa da Venezuela às pressões norte-americanas, nem as eleições argentinas, que imprimiram a derrota ao neoliberal Macri, com a vitória de Alberto Fernandes. No Uruguai, as eleições serão decididas no segundo turno, com preferência ao candidato da esquerda à Frente Ampla nas pesquisas. A luta dos povos de Nuestra América, nossa solidariedade. No Brasil, o governo eleito intensifica o alinhamento político e econômico do país aos Estados Unidos, aprofundando a inserção subordinada e dependente à ordem do capital. Em resposta à crise mundial, uma política neoliberal de radical privatização de bens públicos é praticada em detrimento das maiorias. Este governo reforça o braço repressivo do Estado e a presença das Forças Armadas no controle dos poderes da República. A prisão ilegal do presidente Lula, denunciada no mundo pela campanha Lula Livre, revela um poder judiciário em flagrante tensão com a Carta Constitucional. O governo confronta valores democráticos e elimina direitos conquistados com a contrarreforma trabalhista, com a contrarreforma previdenciária recém-aprovada, o que redunda no desmonte da Seguridade Social. A disputa pelo fundo público, priorizado para o pagamento da dívida interna e externa via superávit primário, bloqueia o desenvolvimento econômico, a sangria de recursos financeiros, como alerta o colega Iasi.
Faz crescer o desemprego, o emprego precário, sem proteção e o subemprego. A privatização e mercantilização acelerada dos serviços sociais agrava as desigualdades e as condições de vida da maioria dos brasileiros e brasileiras, trazendo novos desafios ao trabalho dos e das assistentes sociais. A universidade pública, o ensino superior e o ensino técnico sofrem desfinanciamento, pressionando sua privatização. Universidades são ameaçadas em sua autonomia por supostas balbúrdias a que são reduzidas manifestações críticas à ordem instituída. O controle repressivo ameaça a razão crítica, a liberdade de pensamento e de informação, no exercício das funções precípuas da Universidade de Ensino, Pesquisa e Extensão. Há que registrar ainda o veto 37/2019 do Presidente da República ao Projeto-Lei da Educação, Projeto-Lei 3688, que dispõe sobre os serviços do Serviço Social e da Psicologia nas redes públicas de educação básica, contra o qual nos insurgimos. Esses tempos de contra-reforma, de mercantilização universal, de culto ao individualismo e inegável avanço do conservadorismo, são também tempos de estímulo à violência, a prática de extermínio de jovens pobres, negros, de graves violações de direitos sociais e humanos, com que nos defrontamos cotidianamente, cuja situação exemplar foi o assassinato de Marielle Franco e seu motorista, até agora não elucidados. Essas práticas de violência agressivas atingem trabalhadores urbanos e rurais em luta pela terra, pelo trabalho, pela moradia, pelo direito à cidade, as nações indígenas da preservação de suas terras e seus povos e suas tradições, os afrodescendentes em luta contra as marcas históricas da herança escravocrata, o racismo, a discriminação e o preconceito, crianças e adolescentes de famílias pobres das periferias urbanas, mulheres no combate à opressão, ao assédio, ao feminicídio e pela legalização do aborto. LGBTQIs pelo respeito às diferenças e reconhecimento de sua humanidade, dentre muitos outros segmentos sociais com quem trabalhamos. Contra todas essas agressões, diversos segmentos sociais vêm manifestando resistências. Mas ainda temos o grande desafio de transformar resistências isoladas em movimentos articulados de massa, única condição de impedirmos a continuidade do desmonte e do ataque aos nossos direitos. É no campo das lutas da defesa dos de baixo que o Serviço Social se posicionou em 1979. Com a memória desse terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais de 1979, primeiro, há que registrar que ele foi a primeira e tardia manifestação massiva da categoria, dos e das assistentes sociais, contra a ditadura militar, empresarial e o poder de classe que a sustentou. Ele foi contemporâneo à lei de anistia, promulgada em 79 com limites, ante a aspiração de uma anistia ampla, geral e restrita. Ela é aqui rememorada para que não se esqueça e para que nunca mais aconteçam as atrocidades que acompanharam a ruptura do regime político democrático e das garantias constitucionais. As prisões arbitrárias e a tortura em nome da segurança nacional, a perda de direitos civis e políticos devastaram vidas daqueles que lutaram e lutam pela democracia e pela emancipação humana. Nosso repúdio veemente à apologia a ditadores e torturadores. Ao nível do senso comum, vem sendo difundida uma certa visão mágica do terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, às vezes, por vezes, desvinculado da história profissional e das articulações latino-americanas para sua viabilização. São 40 anos do momento simbólico da virada.
mas são mais de 50 anos do processo da virada, ao considerarmos o debate latino-americano da reconceituação do qual somos parte. No Brasil, poderíamos estender ao pré-64, período pouco conhecido da nossa história, onde se tem notícias de assistentes sociais atuando em campanhas de alfabetização, com base no método Paulo Freire, no movimento de educação de base, na defesa das reformas de base, no apoio às ligas camponesas e ao sindicalismo rural e urbano. Considerando tudo isso e considerando que o serviço social no Brasil surge nos anos 30, constatamos que temos mais tempo de renovação crítica do serviço social brasileiro do que a prevalência exclusiva da perspectiva conservadora. Esse congresso é um marco simbólico na recusa do conservadorismo de origem do serviço social brasileiro em favor de sua renovação crítica. Ele revela a luta pela hegemonia na elaboração científica do serviço social, na formação e no trabalho de assistentes sociais. E a virada expressa a sintonia do serviço social brasileiro com as mobilizações dos trabalhadores, entidades combativas da sociedade civil, numa aproximação aos movimentos sociais que portam a defesa de direitos, interesses e projetos societários das classes subalternas. Assistentes sociais participam das forças de resistência à ditadura do grande capital, no apoio à construção democrática. Dentre essas forças, poderíamos lembrar a Igreja Católica, representada na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, cuja ala mais progressista é sensível à teologia da libertação. As comunidades eclesiais de base, que marcam presença nas periferias, nas favelas, junto aos migrantes, camponeses, assalariados rurais, detentos, negros, índios, trabalhadores urbanos. A Associação dos Moradores de Favela e associações comunitárias. A Ordem dos Advogados do Brasil, que defende presos políticos e denuncia prisões arbitrárias. A Associação Brasileira de Imprensa, que combate a censura na imprensa, no teatro, na literatura, no cinema, na música, nos livros, nas revistas e jornais. Os estudantes universitários, sob a liderança da União Nacional dos Estudantes, realizam grandes manifestações e o movimento sindical e urbano reage ao controle sobre os sindicatos, defende a revogação da política de controle salarial, o reconhecimento ao direito de greve, a autonomia sindical e as negociações coletivas. E a reforma política de 79 faz surgir partidos políticos, entre os quais o Partido dos Trabalhadores, criado em 1980, que canaliza reivindicações de diferentes movimentos populares. Nestes CBAs também incidiram de forma decisiva reservas de forças acumuladas pelo Serviço Social Latino-Americano, a quem devemos nosso tributo. Eles remontam ao movimento de reconceituação do serviço social, que eu farei breves referências a seguir. Este Congresso Brasileiro da Virada foi organizado pelo, então, Conselho Federal de Assistentes Sociais e os Conselhos Regionais Cefascras, que navegavam em mares do poder. No segundo dia do evento, é feita uma assembleia paralela com a presença de cerca de 600 participantes, sob a direção das entidades sindicais, articuladas e comprometidas com os ventos latino-americanos que arejavam o serviço social brasileiro. Nessa Assembleia, emerge uma moção de substituição da Comissão de Honra do Congresso, composta por autoridades da ditadura militar nos níveis federal, estadual e municipal, a saber, o presidente da República, general João Figueiredo, o ministro da Previdência, Jair Soares, o ministro do Trabalho, Paulo Maluf, governador de São Paulo, Murilo Macedo, ministro do Trabalho, Paulo Maluf, governador de São Paulo, Antônio Salim Curiati, prefeito biônico de São Paulo. A proposta foi de uma nova comissão,
formada por trabalhadores demitidos e perseguidos pela repressão, por representantes da Comissão de Anistia e do Movimento contra a Caristia. E a mesa de encerramento foi formada por Lula da Silva, então representante maior dos sindicalistas, a nossa colega Luísa Erundina de Souza, representante da Comissão Executiva Nacional de Entidades Sindicais de Assistentes Sociais, e a quem prestamos a nossa homenagem. Ali se destacava uma faixa com os dizeres: por todos aqueles que lutaram e morreram pelas liberdades democráticas do país. A virada envolveu, portanto, a organização prévia de 22 entidades sindicais e pré-sindicais então existentes, que se somavam às forças de oposição à ditadura e pela anistia. Dimensão importante nesse processo foi o suporte latino-americano na articulação do financiamento das entidades sindicais e associações profissionais, em que marcam presença o Centro Latino-Americano de Serviço Social e a Associação Latino-Americana de Escolas de Trabalho Social, à época sob a liderança de 2 brasileiros, Leila Lima Santos e o gaúcho Sendo Cornélio. O Serviço Social na América Latina, nesse período, recusa o assistencialismo e a benemerência. Questiona-se os fundamentos positivistas do serviço social de caso, do serviço social de grupo, da organização e desenvolvimento de comunidades, que demarcam o social work norte-americano. Esta última, o desenvolvimento de comunidade, difundida por ideólogos dos organismos internacionais durante a Guerra Fria. Importa salientar que não significou a recusa do trabalho com indivíduos, grupos e populações, mas esse trabalho realizado sob outros parâmetros analíticos que rompem com o positivismo, com o pragmatismo e a submissão. Aquele movimento de reconceituação se desencadeia em 1965 no Cone Sul, com o primeiro seminário de serviço social face às mudanças sociais na América Latina, realizado em Porto Alegre. Denuncia-se a importação dos parâmetros profissionais, o capitalismo dependente, a Guerra Fria, num contexto cultural marcado pela Revolução Cubana de 59, das lutas estudantis de 68, da abertura da Igreja Católica com o Concílio Econômico do Papa João XXIII, da Teologia da Libertação, e busca-se um serviço social latino-americano. Seguem-se vários outros seminários, e o que nos importa reafirmar é que o movimento de reconceituação expressa um amplo questionamento da profissão de serviço social, seus objetivos, fundamentos, compromissos éticos e políticos, procedimentos operativos e formação acadêmica, dotado de várias vertentes com nítidas particularidades nacionais que requerem pesquisa. Mas, como afirmei, a unidade era a busca de um serviço social latino-americano enraizado na nossa história, comprometido com a luta dos oprimidos pela transformação social e preocupado em atribuir uma base científica ao serviço social. Várias vertentes críticas à ordem instituída incidem no serviço social. Poderíamos fazer referência à Teologia da Libertação, à Educação para a Liberdade de Paulo Freire, a experiências de educação popular e investigação-ação do colombiano Fausto Borda, expressões do marxismo na América Latina, Guevara, Fidel Castro, Camilo Torres, entre outros, além de ecos da Revolução Chinesa e da experiência soviética via prática política. Somam-se movimentos contestatórios, expressões culturais de camponeses, trabalhadores, indígenas, estudantes, mulheres, negros moradores das periferias, e nesse processo ocorrem as primeiras aproximações do serviço social à rica
e diversificada tradição marxista. Esse movimento no Brasil, as lideranças do serviço social tradicional reagem à articulação latino-americana e uma de suas expressões, como levantamos a hipótese, é de que são os seminários de Araxá e Teresópolis, promovidos pelo CBCIS. Eles marcam a disputa pela hegemonia por parte das orientações modernizantes do serviço social tradicional, inspirados na filosofia aristotélico-tomista e no desenvolvimentismo. Mas existiram experiências minoritárias integrantes aos rumos do serviço social latino-americano, à época. A Escola de Serviço Social da Universidade Católica de Minas Gerais constrói um projeto acadêmico que abrange a formação prática e o exercício profissional, como vem pesquisando a professora Battistoni, e que traz novos dados em relação à experiência mineira, situada na região ferrífera de Minas Gerais, no cinturão industrial operário de Belo Horizonte, que recebe refluxos das lutas operárias e do movimento estudantil e confronta as linhas dominantes nas entidades, então, do serviço social, vinculadas aos segmentos conservadores. Data desse período o nosso reconhecimento como trabalhadores assalariados, em que o serviço social é compreendido por parte das entidades sindicais que impulsionam a virada, como parte da prática social e coletiva de classes e grupos com interesses contraditórios que conformam a sociedade, tendendo a ser cooptado por aqueles que são dominantes. Desse período também o reconhecimento das políticas sociais públicas na América Latina, na sua relação estreita com o serviço social, rompendo com a endogenia do debate profissional e permitindo situar o serviço social no âmbito das relações entre as classes e destas com o Estado, ressaltando ser o Estado um Estado burguês, mas que condensa forças sociais e contradições de classe, expressando a tensão contraditória entre os imperativos da reprodução do capital e as necessidades de reprodução da força de trabalho. Eu acho que um dos importantes conquistas deste legado é a ultrapassagem de uma visão de dentro e para dentro do serviço social, apoiada na relação homem-meio, na relação assistente social-cliente, voltada ao ajustamento dos indivíduos à sociedade. A prática desvinculada da trama social que cria sua necessidade e condiciona seus efeitos na sociedade. Os processos históricos, quando considerados, tendiam a ser reduzidos a um contexto distinto da prática profissional que a condicionaria externamente. A prática passa a ser reduzida a uma relação singular entre o assistente social e o sujeito social atendido individualmente em grupo ou comunidades, desvinculada da questão social e das políticas sociais. Nessa perspectiva, a formação profissional enfatiza prioritariamente as estratégias técnicas e formação de habilidades, centrando-se no como fazer, por ser uma profissão voltada à intervenção no social. Este caminho já trilhado na história da formação, busca-se hoje reeditar no presente. Está fadado a criar um ou uma assistente social que aparentemente sabe fazer, mas não consegue explicar as razões, o conteúdo, a direção social e os efeitos do seu fazer. Como pensar os desafios contemporâneos? O Brasil hoje tem vivido um duplo e contraditório movimento. Qual o tempo?
O mais representativo foi o processo de ruptura teórica e política com o lastro conservador de suas origens. Mas, em sinal contrário, presenciamos o revigoramento de uma reação neoconservadora. O serviço social, como sabemos, nas últimas décadas, no lastro das lutas sociais contra a ditadura e da defesa do Estado de Direito, fez um radical giro na sua dimensão ética e política. Sua base normativa é formada pela Lei da Regulamentação da Profissão, pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino da Graduação, de 96 da ABEPS, e pelo Código de Ética da Assistente Social, pilares do projeto profissional brasileiro. Ele foi alimentado teoricamente pela diversificada tradição marxista no diálogo com outras matrizes analíticas. Seu núcleo central é a compreensão da história a partir das classes sociais, dos seus conflitos, o reconhecimento da centralidade do trabalho e dos trabalhadores e trabalhadoras. Nesse processo, o serviço social se enraiza na sua história da sociedade brasileira, na leitura das múltiplas expressões da questão social na vida dos indivíduos como matéria de nossa atuação. O serviço social é reconhecido como uma especialização do trabalho, inscrito na divisão social e técnica do trabalho, e esta orientação que o serviço social brasileiro assume é inédita na literatura mundial e vem nos permitindo uma série de conquistas coletivas importantes, às quais faço menção. A construção de uma imagem do serviço social vinculada aos direitos, na negação da benemerência, por um contingente que hoje atinge 190 mil assistentes sociais. A expansão dos espaços ocupacionais na órbita das políticas sociais, aos níveis federal, estadual e municipal, alargando o mercado de trabalho especializado. A ampliação das competências do assistente social para além da execução das políticas na sua formulação, avaliação e financiamento. A consolidação da formação pós-graduada ao nível de mestrado e doutorado, além do desenvolvimento de cursos de especialização nas áreas mais representativas do mercado de trabalho. A defesa das condições de trabalho, do piso salarial, da jornada de 30 horas, que requer defesa à sua implementação. A defesa dos princípios e valores éticos que guiam o serviço social brasileiro, aderido ao cotidiano de trabalho. O estudo das competências e atribuições profissionais nas áreas de assistência, saúde pública, educação sociojurídica, entre outras. A preservação da nossa capacidade de indignar-nos ante as injustiças e discriminações no aprendizado da luta coletiva. A tendência restauradora no serviço social resgata hoje uma idealização do passado profissional com fortes influências da filosofia aristotélico-tomista, mixada com o serviço social norte-americano de caso, grupo e comunidade, identificado como modelo de profissionalização. Supostamente neutro e apolítico, esse modelo é erigido como referência na competência técnica na intervenção. Recusa-se o debate teórico, valendo-se de denúncias ideológicas e sob o signo de politização à esquerda ou militantismo, tidos como causa de uma suposta desprofissionalização do serviço social, reitera-se a velha crítica conservadora à reconceituação, já analisada por Neto. Não é? As circunstâncias históricas em que se inscreve o trabalho profissional são silenciadas, assim como são a politização à direita e a militância religiosa. O rebaixamento do nível da formação na graduação, com expansão em moldes empresariais e formação aligeirada do ensino à distância, oferece um solo favorável a propostas pragmáticas e conservadoras. Mas no Brasil de hoje, o conservadorismo tem novos determinantes. Não mais apenas no sentido tradicionalista, nostálgico do passado,
com viés católico. Ele é sobrepujado pela religiosidade de raiz evangélico-protestante, mais afinada com o espírito do capitalismo, da fraternidade à prosperidade. Apoiado em um governo de extrema-direita, ele é moderno, usa redes sociais, é autoritário, violento e neoliberal, com traços neofascistas, como alerta Michel Louvi. Estimula a organização da militância conservadora, inspirada no modelo norte-americano da Conferência de Ação Política Conservadora, com vista às eleições de 2020. Recusando debates racionais face à defesa do armamento da população, recusa-se a descriminalização do aborto, reprime-se a ideologia de gênero nas escolas e o marxismo cultural nas universidades. A violência e a criminalização das classes subalternas são recrudescidas, especialmente de jovens trabalhadores negros, atingindo movimentos e expressões coletivas. São aproximadamente 130 milhões de afrodescendentes vivendo na América Latina, 21% da população, dos quais 91% concentrados no Brasil e em Cuba. Segundo dados de 2016, 71% das pessoas que são assassinadas a cada ano são pretas e pardas. A taxa de homicídio de mulheres negras foi 71% superior à das mulheres não negras. Os homens jovens negros são os mais atingidos por homicídios, as principais vítimas da ação letal das polícias e o perfil predominante da população prisional do Brasil, segundo o Atlas da Violência. Nós, assistentes sociais, vivemos os desafios das condições de trabalho, do crescimento da informalidade do trabalho, especialmente no setor de serviços, de baixa produtividade, que implica a falta de acesso à seguridade social, a jornada de trabalho definidas, com descanso semanal e férias remuneradas, aposentadoria, pensão, entre muitos outros direitos trabalhistas. Além da situação do baixo nível salarial, situações de insalubridade, assédio moral são frequentes. As condições de trabalho são marcadas pela carência, pela inobservância da resolução do CEFES 493, que dispõe sobre as condições técnicas e éticas do exercício profissional do assistente social. Nesses espaços ocupacionais, os assistentes sociais exercem suas competências e atribuições profissionais. Estudos socioeconômicos, orientação social a indivíduos, grupos, famílias, assessorias, consultorias, supervisão técnica, formulação, gestão e avaliação de políticas, programas e projetos, mobilização social e práticas educativas, instruções sociais de processos, sentenças e decisões, formulação do projeto de trabalho profissional, magistério e pesquisa social. Eu gostaria de finalizar com duas reflexões. Eu vou usar um pouquinho. Como, em um terreno social, político e econômico adverso, reafirmar a defesa intransigente do projeto ético-político e do legado desses 40 anos. Diante do avanço do conservadorismo, essa defesa seria uma ilusão? A intencionalidade ético-política crítica e transformadora do nosso projeto certamente é tensionada pelas demandas institucionais do trabalho assalariado, que hoje tendem a restringir recursos e o acesso a direitos. Enquanto o projeto profissional afirma o compromisso com a qualidade dos serviços prestados, com a defesa dos direitos humanos e sociais, dentre muitas outras orientações ético-profissionais, as requisições institucionais são distintas. Nas instituições empregadoras, prioriza-se o trabalho burocrático, as demandas pragmáticas, as respostas imediatas, com o preenchimento de inúmeras planilhas pré-elaboradas em base de tecnologias de informática e comunicação, sobrepondo a atuação rotineira do trabalho técnico ao trabalho técnico criativo.
plantões, visitas domiciliares para a seleção socioeconômica de acesso a benefícios subordinam atividades educativas, parâmetros elevados de produtividade são impostos aos assistentes sociais, dentre muitas outras requisições. Trata-se de uma defasagem entre teoria e prática, de uma idealização do projeto profissional que se choca com a demanda técnica nos espaços ocupacionais, ou da incapacidade dos e das assistentes sociais de responder aos requisitos de uma prática com qualidade. Eu acho que não. E aqui vou me utilizar de uma sugestão de Mauro Iazzi. A existência dessa contradição não é uma impossibilidade, mas é a nossa vitalidade para renovar a profissão. Porque ela atesta que não nos subordinamos passivamente às exigências do mercado do Estado. A existência dessa tensão entre os propósitos do sujeito que trabalha e as determinações dos empregadores expressa nossa decisão coletiva de exercer nossa relativa autonomia, de atribuir rumos técnicos e ético-políticos emancipatórios ao trabalho empreendido. Esta autonomia certamente é historicamente condicionada pela correlação de forças políticas e é resguardada pela nossa legislação profissional. Nós somos trabalhadores assalariados e dependemos do destino do conjunto da classe trabalhadora e de suas conquistas. Estamos sujeitos, sim, à alienação do trabalho inerente à condição de assalariamento. Durante o período em que se trabalha, o controle do trabalho é do empregador. As prioridades são por eles definidas. Os meios de trabalho, materiais, financeiros, institucionais, são propriedades da instituição contratante, assim como o recorte das expressões da questão social com que se trabalha. Assim, não se trata de culpa do ou da assistente social, nem de um defeito da formação, e muito menos de uma suposta falta de sintonia entre teoria e prática, mas de condicionantes objetivos da inscrição do serviço social na divisão social do trabalho e de seu agente como trabalhador assalariado. Carlos Drummond de Andrade nos traz algumas chaves desse diálogo no poema Nosso Tempo. Esse é um tempo de divisas, tempo de gente cortada. Calo-me, espero, decifro. As coisas talvez melhores, são tão fortes as coisas, mas eu não sou as coisas e me revolto. A escuridão estende-se, mas não elimina o sucedâneo da estrela nas mãos. Portanto, reconhecendo a diversidade das propostas em disputa na arena do serviço social, o nosso desafio maior é manter com garra a luta pela hegemonia do serviço social, romper com as teias da pequena política em termos gramscianos, como nos alertou Carlos Delcio Coutinho. A política deixa de ser pensada como arena de luta entre propostas de sociedade, passando a ser vista como simples administração do existente, alheia à vida cotidiana dos indivíduos. O burocratismo faz renascer o devotamento à técnica, ao como fazer, em nome da eficiência da prática, que é mistificada, ofuscando o obscurecimento ideológico do grande jogo político que subjaz a rotina da burocracia institucional. Nosso desafio é reforçar a aliança com outros profissionais, com entidades de representação coletiva, com fóruns de representação de política, com a articulação dos trabalhadores e movimentos sociais, de modo que suas necessidades e interesses possam adquirir visibilidade e ser reconhecidos na cena pública. Nesses tempos adversos, nós, assistentes sociais, somos desafiados a recriar nosso trabalho considerando sua contribuição na reprodução material e social dos sujeitos, expressa na prestação de serviços sociais de qualidade a partir das políticas públicas,
na sua dimensão educativa que incide na cultura das classes subalternas, nas suas maneiras de ver, viver e sentir a vida, fortalecendo a dimensão coletiva das lutas sociais. Não soltar a mão de ninguém, unir nossas mãos estreladas para iluminar os caminhos na nossa resistência coletiva. Ela é potenciada na aproximação à luta dos trabalhadores e movimentos sociais na defesa de interesses e direitos. A defesa do serviço social enraizado nas particularidades da América Latina hoje é abraçada por nossas entidades, a LAEIDS, a FITS, Região América Latina, o Comitê Latino-Americano e Caribenho de Organizações Profissionais. E eu termino com o comentário de Duvivier, ator e escritor, em crônica recente. Diz ele que em 1940, William Churchill acusa aqueles que queriam negociar com o nazismo. Há quem alimente os crocodilos na esperança de ser comido por último. Os conciliadores esquecem que não se negocia com o jacaré faminto. Quando o outro lado é o fascismo, é ecocida. Quando o outro lado aplaude a tortura. Quando o outro lado é abertamente miliciano, genocida e autocrático, a simetria com o outro lado não se chama conciliação, chama covardia mesmo. Evitemos a covardia no fortalecimento de uma frente de esquerda que se fortaleça, capaz de enfrentar a luta pela hegemonia na arena do serviço social e da sociedade. Muito obrigada. Oi. Com muita emoção agora, eu vou passar a palavra à professora Ivanete Pochetti.